Olá pessoal, vou compartilhar com vocês aí essa gambiarra que eu acabei tendo que fazer aqui. Vou explicar um pouquinho por que eu acabei fazendo isso. Eu tinha uma mesa, uma serra de bancada, que é essa daqui, a Makita MLT-100. Funciona muito bem, me satisfaz tranquilamente. Acontece que há uns 3 meses e pouco atrás, ela deu um problema e precisou mandar para manutenção, para assistência técnica. E aí precisava trocar umas peças e eles não tinham essas peças em estoque e precisou pedir para a Makita. A previsão era de uns 40 dias. E como a gente já conhece essa história, né? Eu fiz a minha própria previsão aqui para uns 60 dias. Só que eu tinha bastante serviço para fazer aqui e precisava da serra. Não tinha como trabalhar sem uma serra. Então eu aproveitei uma promoção da Leroy Merlin e comprei essa skill. Essa skill na época estava 1.048, se não me falha a memória, para pagar em 12 parcelas. Aí eu fui lá na Leroy e comprei a skill. Acontece que essa máquina, ela é boa para trabalhar tudo mais, mas ela vem com aquela estrutura de ferragem, de latão, né? Que os pés dela embaixo. E não dava para trabalhar, porque eu trabalho com, vocês podem ver aí, a gente trabalha com madeira, madeira sólida, né? Então tem algumas madeiras que são duras de cortar. E eu faço alguns trabalhos com madeira mais pesada, com peroba, com cumaru, com ipê. Aí eu tenho umas peças de ipê que estão aqui, que são sobras de um trabalho que eu fiz, que eu tive que cortar na serra. Ela foi dividida, aqui eram peças de 10 centímetros que a gente teve que dividir para fazer o trabalho. E essa serra skill, naquela bancadinha lá, não dava certo. Bom, eu tinha essa peça aqui, que na realidade era uma porta, essas portas pivotantes, que um amigo instalou na casa dele. Ela era nessa posição aqui. E essa porta é feita com recheio, né? MDF de 6 milímetros e recheio de sarrafos internos. E ela ficava na cozinha da casa dele. E começou a pegar umidade e estourar as pontas do MDF embaixo. E ele resolveu então trocar. E me perguntou se me interessava essa porta. E eu acabei pegando e trazendo para a oficina. De graça, né? Tá injeção na testa. Bom, e ela ficou aqui um tempão parada. Então quando eu comprei essa skill, e eu tive essa dificuldade com a bancada dela que jogava muito, que não tinha firmeza, você ia serrar uma tábua, a serra ia junto, né? Eu acabei fazendo essa estrutura que vocês estão vendo aí, ó. Eu acabei fazendo toda essa estrutura para adaptar a serra skill, que estava aqui no lugar onde está a Makita agora, tá vendo? Então eu fiz essa adaptação toda, prendi a skill no lugar, fiz o recorte aqui na tampa, vocês estão vendo que tem uma emenda porque eu tive que adaptar depois. Então fiz a adaptação aqui, coloquei a skill e o negócio foi maravilhoso, funcionou muito bem, né? E a serra que está na skill é uma serra grosseira, uma serra para madeira mesmo. Então, e aí eu fiz essa bancada toda, grande, né? Depois eu passo a medida ou deixo na descrição do vídeo. Eu fiz essa bancada e fiz essa guia auxiliar, vocês estão vendo aí, né? Ela me permite cortar aqui hoje madeira com quase 60 de largura. Então para cortar MDF, para fazer os planejados que a gente costuma fazer de vez em quando aqui, ela ajuda demais, né? Então eu posso usar a guia comum da serra, que eu também fiz um engrosso, uma adaptação aqui, e posso usar essa daqui para cortes mais largos, né? Aqui vocês estão vendo, eu tinha feito essas duas aqui, ó. Essas duas guias aqui são da Skill, para mim usar o LED aqui, né? O Curto Cross. E então eu fiz essas duas extensões aqui com os perfis de alumínio
e trabalhava tranquilamente. Bom, a Makita finalmente ficou pronta. Depois de quase 80 dias, ela veio. Chegou no fim do ano e o tempo estava curto e não dava para fazer muita coisa. Agora, com essa uma parada que deu nesse mês de janeiro, eu resolvi adaptar a Makita na estrutura, né? Então eu fiz a adaptação, eu tirei aquelas laterais que a Makita tem. Ela tem uma lateral aqui que tem um carrinho e corre, e tem uma outra lateral aqui e mais uma extensão que ela tem aqui no fundo. Eu tirei essas 3 extensões, senão não ia dar certo, e aí teria que recortar mais a mesa ainda. Então eu preferi deixar a base só, a base fixa da Makita, e aí fiz esses fechamentos que vocês estão vendo aqui, ó. Esses fechamentos são o excesso que tinha com relação a serra Skil. E adaptei a Makita aqui. Terminei, ou quase terminei, porque ainda não tá, ainda sempre aparece alguma coisa pra gente fazer no final. Mas está quase pronta aqui. Ela me dá a possibilidade de cortar uma placa de MDF, com um pouquinho de esforço, é claro, mas dá a possibilidade de cortar uma placa de MDF aqui, fatiar uma placa de MDF com, eu diria até com certa tranquilidade, né? E ficou ótimo, ficou muito bom. E aí fiquei no impasse, o que eu ia fazer com a serra Skil. Eu pensei a princípio em vender, mas depois pensando melhor, eu coloquei o disco que está na Makita, é um disco para MDF. E fiz essa adaptação aqui para colocar a Skil. A Skil está em oposição à Makita aqui, né? Ela está fixa aqui, ó. Está fixada aqui, vocês estão vendo, né? Ela está fixada aqui. Eu aproveitei as canaletas que já tinha dela, deu certo aqui. E eu deixei a Skil aqui para cortar madeira mais bruta. E MDF eu trabalho lá na Makita, então. E ao mesmo tempo a Skil aqui serve de apoio, né, para madeira mais comprida que você corte na Makita. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês. E na parte de baixo aí, vocês estão vendo, eu aproveitei o caixote e fiz... coloquei umas prateleiras e fiz uns armários aí, né? Então aqui tem as coisas guardadas aqui dentro, né? Aqui também, né? Ali onde está a serra fica fechado, mas eu só deixo coisa ali que eu uso muito raramente. Então as coisas de uso mais constante eu deixo em outro lugar. E aí ficou essa armação toda. Eu achei que a gambiarra acabou ficando muito boa, me ajudando bastante. E queria compartilhar com vocês aí, que de repente serve de ideia para quem está com o mesmo problema que eu tive com relação à estabilidade da serra, né? Aqui eu coloquei embaixo aqui da Skil, eu coloquei essa bancadinha, né? Uma peça que eu já tinha, aproveitei. E um carrinho que eu tenho aqui também, que é só o carrinho embaixo. Eu adaptei, coloquei aqui uma plataforma de compensado, a bancadinha em cima, né? E em cima dela a serra. Fiz os cortes necessários para dar altura, né? Então ela trabalha aqui com tranquilidade, está tudo na mesma altura. E é isso, né? Ficou uma peça muito interessante, muito útil, né? Eu vou passar as medidas para vocês. Então, eu falei que tem outro espaço que eu guardo as coisas, está aqui. Como se fosse um mezanino, né? Que eu fechei em cima eu uso para colocar material. Vocês estão vendo lá? E embaixo do mezanino eu tenho lá o meu depósito de ferragens, parafuso, dobradiça, enfim, todas as ferragens que eu uso aqui, mais algumas ferramentas que a gente dá para colocar. Então ficou um espaço aqui razoável, num canto meio perdido da oficina. Deixa eu passar a medida para vocês. Deixa eu ver se eu acho uma trena. Trena em oficina é coisa difícil de achar. Tá sempre perdida.
Só para vocês terem uma ideia. A largura da mesa aqui tá dando 1,22. Ou comprimento, como queiram, profundidade. E aqui, deixa eu ver se eu consigo medir aqui sozinho. Eu vou deixar o celular parado um pouco só para mim pegar a medida, já volto com vocês. Então, a largura aqui, 1,74. 1,74 por 1,22. Então é um espaço razoável para a gente trabalhar. E acaba servindo até de bancada em algumas horas. Beleza? É isso aí. Valeu, um abraço.